Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para tratar sobre a cessão de direitos hereditários. Eu me chamo Rosa Cortina, sou advogada, especialista nas áreas de família e sucessões e gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Bem, o que será que se trata a cessão de direitos hereditários? Como o nome já diz, é um ato pelo qual o herdeiro cede os seus direitos de herança, seus direitos hereditários a outra pessoa. E como que esse ato pode ser feito? Às vezes as pessoas simplificam achando que a cessão de direitos pode ser feita de qualquer forma, por instrumento particular ou por uma declaração, mas o fato é que a cessão de direitos hereditários é um ato formal. Isso significa dizer que a cessão de direitos só pode ser feito mediante escritura pública ou termo nos autos do inventário já ajuizado. Bem, o que pode ser cedido nesta cessão de direitos? O que é cedido são os direitos que este herdeiro tenha em relação à herança de outro alguém. Então, ele sai da qualidade de herdeiro, ele cede esta qualidade para um outro herdeiro ou mesmo para um terceiro, que passa a partir dali a ocupar o lugar deste herdeiro dentro da herança. E importante também aqui que se esclareça que a cessão de direitos hereditários, ela tem um tempo, um período em que ela pode ser exercida, ou seja, a partir da morte de alguém. Isso significa que não pode ser antes, ninguém pode ceder direitos hereditários de pessoa viva, até porque até o falecimento dessa pessoa, esse herdeiro, além de não ser herdeiro, também não tem nada para ceder. Então, na verdade, o direito à cessão de direitos hereditários começa com o evento morte e termina quando da homologação da partilha. Porque a partir da homologação da partilha, esse herdeiro deixa de ter direitos hereditários, mas passa a ser proprietário do seu quinhão. Então, este é o momento em que é possível se fazer a cessão de direitos hereditários. Como eu disse antes, ele é um ato formal, ou seja, exige que para ser concretizado de uma escritura pública feita no tabelionato de notas ou através de um termo nos autos do próprio inventário, ou seja, o inventário já foi ajuizado e dentro do processo o herdeiro se manifesta no sentido de ceder os seus direitos. Então, ele faz um pedido dentro do inventário para ceder aqueles direitos a um outro herdeiro ou a um terceiro. Mas algumas coisas precisam ser levadas em consideração e alguns cuidados deverão ser tomados para que de fato essa cessão de direitos não seja invalidada. Por exemplo, o primeiro requisito que deve ser obedecido é o seguinte: a cessão de direitos, ela, por ser um ato formal, ela exige, ela tem critérios que precisam ser obedecidos. Ou seja, o cedente desses direitos não pode oferecer esses direitos hereditários a um terceiro sem antes ter oferecido aos próprios herdeiros. Como assim? Bom, quando nós temos um inventário, nós temos uma universalidade de bens. Ou seja, os herdeiros são donos do patrimônio todo sem ter um bem individualizado. Então, eles são condôminos dentro daquele patrimônio, dentro daquela herança. E, portanto, entre eles têm preferência na aquisição de direitos hereditários. Então, antes de um herdeiro decidir por fazer essa cessão a um terceiro, obrigatoriamente ele tem que fazer este oferecimento a um dos demais herdeiros. Caso nenhum dos herdeiros queira, então este herdeiro cedente pode oferecer a um terceiro. Segundo,
A cessão de direitos hereditários exige a outorga do cônjuge do herdeiro. Como assim? Sempre que um herdeiro for ceder os seus direitos hereditários, seja a outro herdeiro ou seja a um terceiro, obrigatoriamente o cônjuge ou o companheiro precisa anuir, precisa aceitar esta cessão. Caso contrário, essa cessão pode ser anulada. Por quê? Porque não foi respeitado os direitos deste cônjuge ou companheiro. A única hipótese impede, ou digamos assim, que não necessita da assinatura do cônjuge ou companheiro do herdeiro cedente, é quando este casal está casado ou vive uma união estável e tem optado pelo regime da separação total de bens. Outro aspecto que precisa ser levado em conta é que o nosso Código Civil ele impede que haja uma cessão de direitos hereditários de um bem individualizado. Até porque, como eu disse antes, a herança é um todo e nenhum herdeiro, até o momento da partilha, sabe que bem especificamente lhe cabe, porque todos são donos de tudo e ninguém é dono de um bem específico. Sendo assim, não é possível fazer a cessão de direitos hereditários de um bem específico, mas apenas dos seus direitos hereditários dentro daquela universalidade de bens. E aí vocês me perguntam, sim, mas eu já ouvi falar a respeito de cessão de direitos de bem individualizado. De fato, ela existe, mas depende do consentimento de todos os demais herdeiros. Por quê? Porque quando os outros herdeiros consentem, então este herdeiro cedente pode fazer a cessão de um bem de forma individual. Então, é importante frisar bem que no momento em que se vai fazer a cessão de direitos e se quer que um bem específico seja cedido, que se pegue a assinatura dos demais herdeiros. Importante frisar ainda que a cessão de direitos hereditários incide imposto. Então, é importante que o cedente saiba disso. Na verdade, quem vai pagar este imposto é o cessionário, mas é importante que ambos saibam que existe incidência de imposto sobre esta cessão. Como eu disse no início, o cessionário passa a ocupar o lugar do cedente herdeiro. E quando, por ocasião da expedição de formal de partilha, este cessionário terá um formal de partilha em seu nome, no lugar daquele herdeiro que cedeu os direitos hereditários. Eu espero ter esclarecido pelo menos algumas das dúvidas, até porque eu nem me atreveria a dizer que estou esgotando o assunto. Há muita coisa, muitos meandros que podem ser levados em conta e devem ser levados em conta. Por isso é importante sempre que antes de fazer qualquer manifestação nesse sentido, que você contrate um profissional especialista na área de sucessões para lhe esclarecer todas as dúvidas. De qualquer forma, fico à disposição, caso ainda restem algum esclarecimento, que você deixe ali nos comentários, faça o seu questionamento ou mesmo me chame no direct lá do Instagram. Eu agradeço a companhia e espero vê-los no próximo vídeo. Um abraço!